Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Helenice, eu sou mãe de uma criança autista e hoje eu vim compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive, que eu tenho ainda, né, com birras e crises sensoriais. Como diferenciar uma birra de uma crise, como fazer para evitar algum desses processos que são muito angustiantes, né, para os pais, tanto para os pais quanto os cuidadores e quem esteja com a criança. E como resolver, né, ou tentar resolver uma situação em que a criança esteja passando por uma crise ou fazendo, né, no caso, uma birra, passando por uma birra, não sei como dizer. Como alguns já sabem, eu tenho um filho com autismo e ele tem 9 anos. No início do processo, quando a gente descobre, né, quando nós temos o diagnóstico, a gente fica sem saber como lidar com os processos como estes, porque uma criança típica, ela tem muitas birras, né? Mas as crises, elas se dão praticamente em crianças com autismo. Crianças que têm necessidades, né, como sensibilidades auditivas, visuais e por aí, né, dá para entender. O que é uma birra no autismo? A birra, ela está ligada diretamente ao emocional da criança. A criança típica, né, a criança neurotípica, ela tem os momentos delas de birra. E os pais, geralmente, né, vão perguntar para a criança o que aconteceu. O que você está sentindo? O que aconteceu? O que você quer? E a criança típica, ela responde. Ela fala, você não me deu, eu não ganhei tal coisa. Ou até mesmo nas lojas, né, a gente vê nos shoppings crianças querendo alguma coisa, nas lojas de brinquedos, os pais não dão. E a criança faz uma birra, porque ela quer aquilo. E ela consegue se expressar, ela consegue dizer o que ela está sentindo. E não que seja fácil. Obviamente, a criança tem que ter a compreensão de que ela não vai receber aquilo e não vai fazer ela parar de ter a birra. Mas com a criança autista, isso se torna muito pior, porque a criança autista, ela não tem a capacidade de se expressar. Ela não tem capacidade de colocar para fora aquilo que ela está sentindo no momento da birra. E como a birra é algo totalmente relacionado ao emocional da criança, ela entra em frustração por alguma coisa que a gente provavelmente não sabe, ou alguns pais sabem, e ela desencadeia uma birra. A birra no autismo, como que ela se tornaria mais fácil de resolver? Por exemplo, se a criança quer passear, por exemplo, meu filho mesmo, falando como experiência própria, às vezes ele quer passear, às vezes ele quer ir ao shopping, ele quer ir na casa da vovó, ele quer, né, fazer qualquer coisa que não seja o ambiente que ele está. E ele tem assim, ele é não verbal, mas ele ainda fala algumas palavrinhas, ele fala assim, vovó. Então a gente já entende que ele quer ir na casa da vovó. Ele fala carro, a gente sabe que ele quer entrar no carro para poder sair. Então, assim, tem coisas que a gente consegue compreender, né? Os pais das crianças autistas têm uma compreensão do motivo que causaria uma birra, vamos dizer assim. Então, a criança que faz uma birra, a gente, por exemplo, ele quer ir na casa da vovó, a avó dele mora em outro estado. Não tem como ele ir até a casa da vovó, então a gente vai tentar explicar para ele, e ele já está fazendo uma birra, né? Chorando. A gente vai fazer o quê? Tentar trocar o foco dele. Mudar o foco dele. Dar alguma coisa que ele gosta. Por exemplo, se ele quer muito passear e você não tem condições naquele momento de levar para passear, como resolver uma birra? A gente vai conversar, explicar para a criança o que está acontecendo, porque mesmo que ele não tenha um vocabulário, mesmo que ele seja não verbal, a criança, pela repetição, ela vai conseguir aos poucos entender. Assim, é necessário ter uma comunicação, é necessário explicar para a criança. Não só brigar, mandar calar a boca, perder a paz, a paciência, ficar... Porque na prática, na teoria é bonito, na teoria é simples, mas assim, os pais que estão ali, né, eles realmente se frustram também. As crianças estão frustradas e os pais também, muitas vezes por não saber lidar com aquela situação. Então, como que eu vou fazer com que meu filho tenha um controle, se ele está fora do controle? Como eu vou
ensinar isso para ele se eu também estou descontrolado, se eu também estou, vamos dizer, frustrado com ele, no caso. Mas assim, manter a calma, explicar para a criança o que está acontecendo, mesmo ela estando chorando, gritando, explicar que não vai acontecer aquilo que ela quer, no momento da birra, e mudar o foco da criança. Dar uma coisa que ele gosta de comer, uma coisa que ele gosta de fazer, e parar um pouco para retirar ela daquela birra. Isso é a maneira correta de tirar a criança da birra. Às vezes a birra, como se trata de algo emocional, a criança, só de você dar um abraço, né, a criança às vezes está querendo, está triste, está frustrado por algo que não conseguiu resolver, e você chegar e abraçar a criança e explicar que é assim mesmo, que acontece, mostrar como se faz corretamente, ficar um momento com ele, com a criança, já vai ajudar bastante, fazer com que ela passe por aquilo com mais calma, aprendendo aos poucos como lidar com aquilo. Muitas vezes vai diminuir a quantidade de birras dela, porque ela já sabe que tem condições de não necessitar de fazer uma birra, porque tem como resolver aquilo de outra forma. Isso seria a birra. Já a crise sensorial é diferente da birra, porque não está ligado a algo emocional. A crise sensorial é mais grave, porque está ligado a aspectos físicos da criança. Crianças com autismo, elas têm sensibilidades. Como eu já falei, tanto sensibilidades auditivas, sensibilidades na visão, pela claridade, pela luz, né? Às vezes o meu filho, só por mudar o tempo, fechar o tempo, por exemplo, uma nuvem entra na frente do sol e escurece, ele já fica nervoso, porque ele não sabe lidar com aquilo, e é algo físico. Os barulhos, né? O cachorro latindo, uma serra na vizinhança, né? Fogos de artifício, tudo isso desencadeia algo físico nele, algo que ele se descontrola pela sensibilidade que a gente não compreende, que ele tem uma sensibilidade muito mais aguçada do que a sensibilidade que a gente tem. Eles se descontrolam pelo barulho, principalmente pelo barulho, porque é algo que você não consegue evitar. Por exemplo, a birra você consegue tentar evitar colocando a criança numa rotina, explicando, se for mudar alguma rotina, explicando para a criança, vai mudar a rotina, você não vai hoje lá, mas amanhã você vai. Isso você consegue evitar. Consegue evitar pela previsibilidade do ambiente. Já a crise sensorial, você não consegue resolver, você não pode parar os fogos, você não pode parar o cachorro do vizinho porque está latindo, você não pode, entendeu? Tipo, você está imerso junto com a criança numa situação que é como se fosse inevitável, vamos dizer assim, algo inevitável. Não é previsível, você não prevê, e é exatamente o motivo da criança entrar em crise. Por quê? O autista, ele quer um ambiente previsível, ele gosta, ele se mantém mais equilibrado, vamos dizer assim, quando ele está em um ambiente que ele se sente seguro, que ele sabe o que vai acontecer, que ele já preveu o que vai acontecer. Mas na vida da gente não é assim, a gente não tem condições de prever o futuro, né? E é um dos motivos, né? Apesar de a gente tentar sempre estar antecipando para ele o que vai acontecer, às vezes acontece de estourar uns fogos ali na vizinhança, o cachorro, uma serra, um vizinho fazendo uma reforma. Então, assim, sempre vai aparecer momentos que vão desencadear crises sensoriais, que estão diretamente ligadas ao físico da criança. Como fazer para retirar a criança de uma crise? Porque evitar, a gente sabe que não tem condição de evitar uma crise, mas ele já está em crise, já entrou em crise. Como que você vai identificar que é uma crise? Pelo comportamento da sua criança. Se você não conhece a criança, você vai tentar ouvir algo que esteja acontecendo, né? Por exemplo, se está tendo fogo, se está tendo barulho, então você já consegue entender o que está acontecendo. Não é muito fácil de diferenciar uma birra de uma crise, porque geralmente eles são muito intensos, então eles gritam muito, eles choram,
Mesmo sendo uma birra ou uma crise, você tem dificuldade de entender. Mas assim, tentando, né, no caso, você vai tentar conversar, vai tentar explicar, e a criança, muitos se jogam no chão e né, se automutilam, se puxam os cabelos, se mordem ou ficam agressivos. Nesses casos que a crise é muito intensa, muito possivelmente é uma crise sensorial. Por quê? Eles entram em crise porque eles não conseguem expressar aquilo também. Eles sentem aquela dor, provavelmente, aquele desconforto, pela visão, pela audição, ou pela textura, às vezes mordeu alguma coisa que não... Ou se machucou, alguma coisa aconteceu que ele está em crise. Como você vai fazer para retirar a criança da crise? Realmente não é algo fácil. Mas existem alguns meios, né, de fazer isso. Se a criança está em casa, como é o meu caso, né? Às vezes ele está em casa. O que eu faço? Eu retiro ele do ambiente. Coloco um fone de ouvido, né, do ambiente que está causando a crise. Se é fogos de artifício, eu uso algumas técnicas com ele para tentar mudar o foco dele e retirar ele daquele ambiente. Retirar ele como? Retirar ele emocionalmente daquele ambiente. Eu coloco um fone de ouvido nele. Às vezes ele não aceita o fone de ouvido. Eu tiro ele de casa, vou dar um passeio com ele, se tiver fogos no caso, né? Se tiver um cachorro latindo, porque agora ele tá assim, até com um cachorro latindo ele já começa a se descontrolar. Usar a técnica do gelo, a técnica do gelo para retirar ele da crise. Eu pego um gelo, ponho um pouco de gelo, isso também é uma dica, né, para as mães, para os pais, para os cuidadores. Eu coloco um pouco de gelo em um paninho e eu fico passando o paninho nele, ou eu entrego o gelo para ele sentir nas mãozinhas, ou ponho uma toalhinha e ponho o gelo no chão para ele pisar e serve. Eu já consegui retirar ele de crises assim. Ponho o gelo na toalhinha no chão e deixo ele pisar no gelo e ele vai conseguir, fazendo aquela terapia ali, ele consegue sair um pouco mais daquilo, né? Ele vai, aos poucos, ele vai se acalmando e a técnica do gelo tem funcionado. É mais uma dica, né? Mas assim, retirar a criança do ambiente. Não na escola, por exemplo. Retirar do ambiente não quer dizer sair com a criança, pegar a criança e levar para outro estado, para outra cidade, não é isso. Nem para outro lugar. É daquele ambiente que ela está, por exemplo, uma sala mais afastada do barulho, no caso da escola, né? Numa sala mais afastada do barulho, em casa. Um quarto que tenha menos, né, acústica para ele ficar mais seguro. Se você não tem condição de sair, tem um carro, leva para dentro do carro, liga o ar-condicionado do carro, liga a música do carro, faz ele ficar um pouco ali, né, naquele outro ambiente. Isso seria mudar o ambiente, não sair, né? Porque nem todo mundo tem condições de ficar saindo assim, ai meu Deus, vou pegar meu filho aqui e vou ter que sair correndo com ele para a rua. Não é assim, isso não funciona, porque é o equilíbrio. Os pais buscam o equilíbrio, né? Então, assim, você fazendo isso, você também se desequilibra, né? Não tendo condições. Mas é mais para isso, para diferenciar uma birra de uma crise sensorial e tentar ajudar os pais a resolver aquilo com a criança. Sempre, 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 independente de ser crise ou birra, sempre conversar com a criança, explicar. No caso da crise, que é mais intensa, a criança já está totalmente desregulada, mostrar para a criança o que está acontecendo para que ela tenha uma previsibilidade daquilo, uma previsão, entender o que está acontecendo, isso também funciona. Por exemplo, meu filho ele tem problemas com barulho, né? Pode ouvir um barulho que ele já começa a se descontrolar. Então, o que eu faço? Eu antecipo para ele o barulho. Se ele está ouvindo barulho de serra, eu pego o tablet, coloco lá uma serra cortando uma madeira e explico para ele. Isso aqui é a serra que você está ouvindo barulho, é a serra que está fazendo barulho. É um caminhão na rua buzinando ou fazendo aquele barulhinho da ré, até o barulhinho da ré incomoda ele. Eu vou lá, coloco a sirene, explico para ele, isso aqui é uma sirene de ré.
A cigarra. Como que você vai controlar uma cigarra cantando, meu Deus? Não tem como, né? Coloca o vídeo, mostra a cigarra. Isso aqui é uma cigarra cantando. A cigarra está cantando, está longe, você não tem acesso. Mostra no tablet, mostra no celular. Pega a imagem, mostra para ele, mostra um vídeo. Os fogos, coloca o vídeo dos fogos. E isso ajuda muito, muito as crianças. Então é esse o assunto de hoje. Ficou bem comprido, bem extenso. Mas assim, eu espero ajudar vocês com a questão das birras e das crises, que tem solução. É só ter paciência e equilíbrio. Muito obrigada por estarem até aqui e até a próxima.